Recentemente, um dos principais assuntos que o brasileiro se deparou foi sobre a possibilidade da taxação das transações feitas pelo método Pix, o que gerou um grande descontentamento de uma parcela considerável da população. E em meio a todo esse ódio e fake news, eu decidi te explicar o que diabos é uma taxação, um imposto e qual deveria ser o objetivo dele. E para isso, eu vou usar de filosofia, história e no plano de fundo o jogo Moonlighter, que já eu te explico também sobre ele. A primeira pergunta, que pode ser a mais básica, é o que seria o imposto ou uma taxação? Diretamente do latim imposito, a palavra imposto vem do termo imponere, que significa impor algo sobre obrigação. Então logo de cara tu já entendeu que o imposto é uma parada obrigatória que já está incluso em alguma coisa, ou vai estar sobre alguma coisa. E esse algo normalmente é uma troca comercial ou a cobrança de alguma coisa, como um favor ou a prestação de um serviço. Só que nem tudo é tão bonito assim. Na origem, uma das principais funções do tributo, do imposto, era realizar a cobertura de gastos com guerras, custos das comunidades e das lideranças locais e também religiosas. Só que para eu colocar algo que é obrigatório, você já deve imaginar que logo de cara que a primeira forma de fazer isso é por meio do quê? Da violência. A primeira forma que a gente tem de tributar alguém ou as pessoas foi justamente conseguir tributos forçando essa pessoa a me entregar isso. É só imaginar que se você não der uma certa quantia de dinheiro para mim, eu não vou deixar você usar minha terra, ou não vou defender o seu território caso ele seja invadido. E o óbvio também acontecia. Movimentos populares de resistência sempre apareciam tentando reivindicar os limites de tal poder. E como assim eu posso falar que isso é poder? Desde já, não se esquece que quem consegue exigir o pagamento de um imposto sempre será alguém que ocupa um cargo de poder muito acima de quem é obrigado a pagar esse imposto. Só que como o nosso sociólogo francês Pierre Bourdieu já nos disse, o poder pode e vai ser realizado das diversas formas possíveis. E o poder, por meio da força física, é apenas uma dessas formas. E é uma forma muito frágil de se dominar as pessoas por muito tempo. Não existe uma justificativa ética por trás da violência. Então as pessoas começaram a buscar alternativas para legitimar que você pague ou não pague uma taxa sobre alguma coisa. E é aí que entra a história, porque exemplo histórico sobre pagamento de tributo é o que não falta. Das comunidades da Mesopotâmia até a queda da Bastilha na Revolução Francesa, o que muda é o grau de complexidade, os métodos e os valores. Por exemplo, a gente tem registro que os gregos cobravam os impostos. Afinal, seria impossível sustentar Atenas sem cobrar dos civis os recursos necessários. O exército, as obras, as festas, a assistência aos necessitados, na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, tinha uma política de assistência social dentro de Atenas, ou das cidades vizinhas ali, que fazia parte do conjunto de Atenas. Principalmente num quesito de planos de alimentação e facilitação para que as pessoas pobres frequentassem certos locais, como se fosse uma espécie de cota social. Tudo isso exigia dinheiro e ainda exige dinheiro. E desde os gregos antigos a gente já observa o pagamento de imposto, e principalmente um pagamento de imposto de acordo com a renda dessa pessoa, sendo mais específico com as cidades aliadas de Atenas, que pagavam um título chamado fóros, que era basicamente calculado de acordo com o que a pessoa recebia, sendo mais cobrado se a pessoa tivesse um alto nível de riqueza e menos cobrado caso essa pessoa não possuía esse nível de riqueza. Com os romanos, depois dos gregos, a gente começa a pensar uma forma também mais elaborada de tributação. O Império Romano foi bem maior e mais complexo que uma Grécia da vida. Possuíam estradas pavimentadas que ligavam algumas cidades, possuíam escravos que requeriam cuidado, tinham um exército que se distribuía por 3 continentes, político de vários escalões e outros vários gastos por parte do governo. Para isso tudo, o Estado romano chegou a meter até imposto sobre minas de sal, operações aduaneiras, além de outras coisas muito bizarras também, como imposto sobre janela, cara, porta, coluna, telha, chaminé, fumaça, fossa de esgoto e até o local que tu ia fazer xixi tu tinha que pagar, o mictório. Pra tu usar o mictório tu tem que pagar imposto por ele. E existia uma grande também, concentração de imposto sobre um grupo específico da sociedade, que a gente conhece muito bem como os plebeus, que sustentava os privilégios de quem era considerado cidadão romano, no caso, os patrícios, que pagavam pouco ou quase nada de imposto. Mas séculos depois, os maninhos da Idade Média vão viver também absurdos semelhantes a esse, só que no caso, na relação de suzerano e vassalo, que vai se estender também até a Idade Moderna, e aí aparece a figura do Estado em que tem os nobres privilegiados e os camponeses e até os burgueses que pagavam os tributos e poucos se aproveitavam desse dinheiro. Isso nos mostra que por séculos e séculos utilizamos os tributos não apenas para pagar por guerras, estradas, saneamento básico e moradia, mas também para sustentar os privilégios
de um determinado grupo sobre outro. Só para você ter uma ideia disso, justamente por essa razão, o Nicolas Ferreira tá longe de ter feito o primeiro protesto contrário a uma possível ideia de taxação. O cara não é o maior defensor dos pobres não, e tá muito longe disso. E a gente pode dar um pulo pro meio da Idade Média, em 1215, e a história nos dá o prazer de nos apresentar uma das primeiras leis que colocaria limites no poder de tributar que um rei possuía. A Magna Carta foi assinada pelo rei João Sem Terra da Inglaterra, um cara que sofreu fortes pressões de dentro da própria nobreza inglesa, que não aguentava mais pagar imposto para esse rei especificamente. Mais pra frente, em 1689, na mesma Inglaterra, no contexto de fim do absolutismo, os britânicos obrigaram a monarquia a assinar a famosíssima Declaração dos Direitos, ou para os mais íntimos, a Bill of Rights. No artigo 10 dessa declaração, fica proibido a cobrança de tributos que sejam excessivos. E não só isso, o rei só poderia vir a cobrar um imposto específico se o seu desejo passasse antes pela aprovação do parlamento. E voltando a falar dos franceses, são eles que vão acabar com os privilégios de não pagar imposto que a nobreza e o clero tinham. Os caras tinham dinheiro que só uma desgraça e viviam sem pagar R$1 de imposto, meu parceiro. Acabaram também com os impostos excessivos em cima da sociedade, que era a sociedade comum, os camponeses, os operários, artesãos, comerciantes e por aí vai. De fato, a Revolução Francesa muda muita coisa que a gente sabe sobre os impostos. Tanto ela quanto a Declaração de Independência dos Estados Unidos no século XVIII vão aproximar muitas pessoas, principalmente quem paga, das pessoas de quem recebia, seja na base da violência ou de acordos políticos e outras leis. E aí o Ocidente passou a entender uma coisa: não parece existir um consenso geral sobre a melhor forma de cobrar os impostos. Sempre tem alguém que vai sair insatisfeito do rolê. E o outro ponto que não só o Ocidente, mas também o Oriente concorda, é que é necessário deixar um like nesse vídeo e uma inscrição nesse canal. Olha o nível de conhecimento que eu vou te trazer em poucos minutos. Os caras faz guerra, mata e morre por causa de 2 conto a mais no quilo de chá. E você aí guardando uma inscrição e um like, Sei não, meu parceiro. E agora eu vou pedir pra você viajar junto comigo pelos iluministas, aqueles grandes filósofos e pensadores do século XVIII. Justamente porque lá encontramos uma coisa muito boa e outra coisa muito negativa sobre essa história toda de imposto e taxa. Conseguimos perceber uma justificativa mais elaborada, como por exemplo, a lógica do famoso contrato social, em que se espera que cada pessoa cumpra com o pagamento do tributo para que a ordem social não seja afetada. Por exemplo, para que todas as crianças possam utilizar daquela escola pública, se espera que todos os pais ajudem no pagamento dos tributos que vão sustentar aquela escola. É uma espécie de troca mútua que mantém a segurança e a liberdade das pessoas em sociedade sem a necessidade do Estado chegar e te obrigar violentamente a pagar imposto. Agora, o outro ponto que nos assusta, na verdade, pelo menos sobre tributos e taxas, é que a nossa relação com eles é a mesma desde o século do Iluminismo, desde o século XVIII, o século das luzes. Vamos na minha ideia. Vamos pensar em um tal de John Locke. O John Locke nos forneceu 3 pilares dos direitos humanos, e a gente evoluiu muito pouco em relação a eles. Basicamente, todo ser humano nasce com direito à propriedade, liberdade e à vida. Você não pode perder nada dos 3, e nem tirar nada dos 3 de ninguém. Beleza. Pra gente, isso tá bem óbvio já, Mas presta atenção num detalhe. Vamos deixar claro que o objetivo da propriedade é dar o espaço necessário para que homens e mulheres fossem capazes de exercitar seus direitos políticos. Até aí tudo bem. E no caso da liberdade, a ideia é que mais ou menos a gente é livre para fazer comércio sem a intervenção direta do Estado. A gente é livre para poder ir e vir, ou até mesmo se expressar. E o direito à vida é o mais prático, mais óbvio assim, A gente não pode tirar a vida de ninguém e a nossa vida tem que ser sempre preservada ao máximo possível. A discussão sobre o que fazer com os impostos é uma discussão que mexe diretamente com essa noção de propriedade, com aquilo que temos ou deixamos de ter. Mas essa discussão ainda é limitada. Vamos lá. Um exemplo interessante é o do famoso Adam Smith. O cara é considerado um dos pais fundadores do pensamento liberal econômico. Então, basicamente para ele, quanto menos o Estado se meter na sua vida econômica, melhor. Em sua principal obra, o livro A Riqueza das Nações, ele defende 2 coisinhas que pouca gente sabe. A primeira é que mesmo ele defendendo o distanciamento entre o Estado ou o governo do seu dinheiro e o que você faz com ele, ele percebeu que o imposto e as taxas são de extrema importância para a manutenção da vida social. E esse imposto e essa taxa deveria ser de acordo com a renda da pessoa, em que suas próprias palavras, abre aspas, os súditos de cada estado devem contribuir o máximo possível para a manutenção do governo, em proporção ao rendimento
em que cada um desfruta, sob a proteção do Estado. É na observância ou na não observância deste princípio que consiste o que se denomina de equidade ou falta de equidade da tributação. Fecha aspas. Smith deixa claro que taxar por igual todas as classes sociais seria um erro, e nada mais justo, dentro do pensamento do benefício social, taxar de forma progressiva, aumentando de acordo com a quantidade de dinheiro que cada um recebe, ou seja, trabalhando de acordo com seu nível de propriedade. Pois bem, a maior parte do debate ele para aí, e pouco falamos sobre como esse dinheiro é utilizado. A gente reformulou o Estado de várias formas possíveis nos últimos 200 anos, mas continuamos tendo os mesmos problemas, que é a função social do imposto. E normalmente esquecemos de falar sobre a propriedade. De acordo com a filósofa Hannah Arendt, nada nesse mundo é mais importante para o Estado do que a propriedade e a riqueza acumulada. Seja sendo antes ou depois do capitalismo, foi a propriedade privada ou coletiva que tinha destaque nas relações humanas, e muito mais do que a própria riqueza. Só tu pensar que para um grego ateniense ser validado como um cidadão com direitos políticos, ele precisava, além de várias outras características, ter propriedade, tanto em formato de terras como em formato de escravizados. Então, não possuir propriedade se tornou basicamente perder a própria noção de ser humano, a noção de humanidade. Se tu não entendeu, é só pensar, por exemplo, no caso da escravidão que fundou a sociedade brasileira, infelizmente. Por muitos anos, a população negra escravizada era maior que a população branca e livre, o que não significou mais ou melhores direitos, muito pelo contrário. Só que os negros perderam a sua propriedade privada mais básica ainda no início do processo de escravidão. E qual é a propriedade privada mais básica que a gente possui? Exatamente, ser dono da nossa própria vida. Logo, a condição de humanos deles foi reduzida a zero. E como a escravidão dos povos africanos acompanhou o desenvolvimento do capitalismo, andou lado a lado, é bem fácil de perceber uma coisa: esse sistema econômico criou suas próprias leis, os próprios governos, e, junto com esses governos, eles entenderam que as leis deveriam servir à lógica da propriedade acumulada. O que é que significa isso? Significa que a Primeira Guerra Mundial, o que seria ela se não grandes nações que viviam o auge do capitalismo, do acúmulo de riqueza, e vão disputar propriedades umas das outras? Ou até mesmo a Revolução Russa, em que tivemos uma classe trabalhadora tão fortemente explorada e com uma propriedade privada totalmente afetada pelo governo, uma opressão tão pesada que levou a população a reagir com violência contra a família imperial dos Romanov. Obviamente eu tô sendo bem simplista no meu argumento, mas eu acho que você entendeu que o grande problema está relacionado à propriedade daqueles que têm e daqueles que não têm. Mas e aí, Léo? Onde que você quer chegar de fato com esse papo sobre propriedade? Com o avanço desse capitalismo e das grandes guerras e tragédias que o mundo vivenciou, passamos a nos importar cada vez mais com a questão social. Não tô falando apenas de comunistas, anarquistas e socialistas, mas até mesmo a Igreja Católica tentou reduzir o peso que o capitalismo causava na imensa maioria das pessoas. O século XX ficou cheio de países tentando resolver esse problema por meio de várias constituições e leis e formas de governo. O mundo percebeu que o Estado deveria ser feito de políticas públicas que ajudassem aquele país a alcançar os objetivos sociais. As liberdades comerciais agora não deveriam visar apenas o lucro, mas uma ideia de bem-estar social. E como será que os governos perceberam que iriam alcançar esse bem-estar social? Simples, reduzindo a desigualdade social. Só que como é que reduz a desigualdade social na perspectiva desses governos? Da forma mais prática e, entre aspas, mais rápida possível, que seria o quê? Exigindo o pagamento de tributos e taxando as coisas. Para reduzir a desigualdade social era necessário fazer políticas públicas voltadas para isso, e para fazer política pública precisa de dinheiro. Ou seja, o imposto ganha uma proporção não apenas de fato econômico, em que o imposto é só mais uma coisa dentre vários fatores no meio da economia por aí perdido que ninguém se lembra. Pagar imposto virou uma instituição social, o que significa que o pagamento do imposto virou quase uma necessidade do cidadão para ele se enquadrar dentro da própria sociedade que ele tá. Corporations like us don't make money. We can't pay taxes. You didn't pay taxes for 2 years. I don't have to do anything but pay taxes and die. Son, I pay taxes.
tanto que o não pagamento do imposto, ou seja, o ato de sonegar imposto, foi criminalizado em vários países. Aqui no Brasil, primeira vez na ditadura militar, lá em 1965. E de lá pra cá, só passou por melhorias e ajustes. O que nos mostra que optar por não pagar imposto não é meramente discordar dele, mas sim deixar de contribuir com a ordem e o funcionamento de uma sociedade. E aí que tá o grande problema ainda não resolvido sobre o imposto. Muitos vão pensar, por que eu vou pagar imposto se o imposto não tá voltando para a sociedade? É aí o problema da função social do imposto. Você aí na sociedade pode se perguntar e pode observar, consegue perceber se realmente o imposto que você paga tá voltando para você? Se liga aqui nesse site, o Impostômetro. Basicamente, ele contém as principais informações sobre a arrecadação de imposto no Brasil e também no seu estado e até município. Então aqui tu consegue ficar de olho no valor que é coletado e a sua proporção de acordo com o produto consumido ou até o tipo de imposto. Mas ainda assim, percebe o quão difícil é notar o direcionamento do imposto no Brasil? Para onde que esse dinheiro vai? De acordo com o filósofo iluminista Barão de Montesquieu, no seu livro O Espírito das Leis, as formas de tributar as pessoas é tão importante quanto o destino final desse dinheiro. E para mim, o Montesquieu é um dos caras mais inteligentes sobre o assunto imposto. Ele fez um estudo comparando diversos tipos de tributos e taxas ao redor do mundo. O cara falou dos Estados Unidos, o cara falou da França, o cara falou da Inglaterra, falou do Japão, usou exemplos da Ásia. Tudo isso criticando e elogiando tanto a forma que era aplicado, quanto a forma de punição, caso o Estado perceba o crime, de sonegação de imposto. O cara fez um trabalho de fato completo, e no meio dele se percebe a importância que ele dá sobre um modelo fiscal marcado pela transparência e o uso racional do dinheiro, que para ele, basicamente, arrecadar imposto pelo Estado deveria seguir a mesma linha de raciocínio de um pai de família. Qual é a ideia? O pai de família ele tem que levar recursos para sua casa. O príncipe, ou no caso da questão do Maquiavel, o príncipe para ele é o Estado. Esse príncipe deveria ser igual a esse pai de família, que arrecada o dinheiro na medida que seja necessário, alternando entre mais ou menos impostos, e que ajuda o povo a não ser uma vítima das leis criadas pelos próprios ricos que se beneficiam com os altos impostos e se aproveitam dos pobres. É a função do pai proteger aquela família. Isso na perspectiva do Montesquieu. Só que ainda nessa visão, tanto para mim quanto para ele, destinar o imposto da forma correta deveria ser o principal debate entre os brasileiros ou qualquer povo de uma nação. E eu não tô dizendo que isso não acontece, é apenas uma percepção que estamos muito mais acostumados em nos contentar com o pagamento ou não pagamento dos impostos, com uma possível taxação do Pix ou uma não taxação do Pix. A gente se preocupa com isso tudo, se é fake news ou se não é fake news, a gente continua se preocupando com isso tudo e menos com o seu uso social. Se é realizada uma cobrança real de acordo com quem possui mais, se os mais pobres realmente têm o maior auxílio do governo, se existem políticas de transparência desse dinheiro ou de sigilo com as contas públicas, se esse dinheiro vai para sanar a fome no Brasil ou para ajudar na educação básica e não para desejos pessoais daqueles que se aproveitam das leis para exigir a cobrança no final das contas. O que para mim vai além de uma mera discussão entre direita ou esquerda, mas sim uma discussão adiantada pelo próprio Karl Marx. Em 1848, a Confederação Germânica, um conjunto de estados independentes que futuramente se tornaria apenas a Alemanha, viveu uma grande revolução, que não deu muito certo, mas foi organizada por uma população faminta por comida e melhores condições de vida. Essa revolução foi duramente reprimida pelos monarquistas conservadores que viviam por aquelas regiões, que logo proibiram o parlamento eleito de se reunir. Esse mesmo parlamento, quando ele percebe essa censura, o que é que ele faz? Ele decreta boicote total ao pagamento de imposto. Aí o Marx vai lá, que trabalhava já no jornal Nova Gazeta Renana, publica o decreto do parlamento adicionando a sua visão dele. E qual é a visão do Karl Marx? Abre aspas. A partir de hoje, portanto, os impostos estão abolidos. É alta traição pagar imposto. A recusa a pagar imposto é o principal dever do cidadão. Fecha aspas. Mas veja um detalhe muito importante aqui. O questionamento do Marx não era especificamente sobre o pagamento do imposto em si. Mais à frente, quando a gente observa um Karl Marx já bem mais maduro, o que ele nos mostra? Ele faz entender que o principal descontentamento não era com o imposto e as taxas, e sim com quem os cobrava e como fazer essa cobrança. Em seu livro Capital, Marx
Marx afirma que o estado em que vivemos, formado por uma elite burguesa, ou seja, pessoas que têm muito poder econômico acumulado, criou um ciclo repetitivo de pegar dinheiro emprestado para cobrir gastos sem que a população perceba logo de cara. Ou seja, ele mascara, o governo, a elite burguesa mascara superficialmente alguns dos nossos gastos e demandas públicas. Mas logo em seguida, o que é a elite, o que o Estado faz? Pro Marx, o Estado vai lá e aumenta o imposto de novo, o que faz com que ele busque mais dinheiro emprestado para conter a situação de altos preços nas coisas, e assim ele volta a repetir o mesmo processo novamente. É um ciclo vicioso. E eu consigo te explicar isso com um exemplo bem pessoal. Se tu não entendeu, vamos lá. Eu sou um cara que bebe muito café. Preciso disso por questão meio que tipo de saúde mental já, de sanidade, para eu não coringar aqui com vocês. Então eu sempre sei mais ou menos o valor do café, pelo menos ali o pacote de café aqui na minha região. Em mais ou menos 12 meses, eu posso te dizer com toda certeza que ele variou o preço dele, saindo de R$8 para R$16. O que significa isso? Que eu, Liel, e você também, caso você esteja pagando esse valor, provavelmente nós estamos pagando 2 vezes mais pelo mesmo produto. O que em partes, muito em partes, tudo bem, porque existe uma coisa chamada inflação. E zerar a inflação é impossível. Por mais milagroso, por mais perfeito que o seu governo seja, é impossível zerar uma inflação. Ela existe por ordem natural da economia. O seu dinheiro desvaloriza e faz parte do processo natural das coisas. Só que a gente tá falando aqui de proporcionalidade. Um café que custa R$16 possui pelo menos 20% de imposto diretamente aplicado nele. E eu digo pelo menos porque aqui nesse cálculo que eu tô falando pra vocês, eu não tô contando vários outros tributos que caem em cima do valor final, como o valor do frete, que tem a ver com o valor da gasolina, ou com o valor de manter esse café estocado dentro da fábrica ou dentro do supermercado que vai vender. Enfim, tem vários tributos aí no meio, o que faz ele ficar bem mais caro. Mas o que acontece? Vamos focar no exemplo. Pode ser que futuramente o meu governo seja muito bondoso, seja muito fã do trabalhador, seja muito fã da população brasileira, e ele vai lá e segura esse valor de R$16 enquanto melhora o que eu ganho como professor. E aí entra uma falsa sensação de que de fato as coisas estão mais baratas, mas elas não estão mais baratas. A inflação aconteceu da mesma forma. O que significa agora é que eu tenho mais capacidade de comprar por essas coisas. Só que isso não se aguenta por muito tempo. O que vai ter que acontecer de novo? O governo vai ter que aumentar o imposto para poder pagar o dinheiro que ele está dando para mim. Quando ele aumenta o imposto, as coisas voltam a ficar caras. Ele repete o ciclo e eu volto a pagar mais imposto. Vivemos aí um ciclo vicioso. De acordo com o barbudo alemão aí do Karl Marx, é óbvio que quando a gente chegar no comunismo não haverá Estado. Então, não tem necessidade de imposto. Só que esse não é o ponto aqui. Ele não tá falando com base no mundo ideal comunista que ele pretende viver. Ele tá falando com base no capital, no capitalismo, no que a gente vive no real agora. E para ele, a nossa forma de cobrar imposto não é um acidente, mas um princípio que leva ao trabalhador assalariado, ou seja, eu e provavelmente vocês que estão me assistindo, a se tornar uma pessoa submissa e sobrecarregada de trabalho para conseguir pagar mais imposto. Então, de norte a sul, de leste a oeste, liberal a conservador, não importa. Para aqueles que estudam um pouco de história e economia, já perceberam um detalhe. O pagamento do imposto não é o problema. Na verdade, o problema, em primeiro lugar, está no retorno desse imposto para a sociedade. E, em segundo lugar, na concentração de impostos sobre o trabalhador e os mais pobres. Enquanto um certo grupo, seja esse grupo chamado de burguês, por Marx, ou de contratadores pelo Montesquieu, se aproveita não pagando imposto ou pagando bem menos do que deveria. E aí que tá o problema, já apresentado no começo desse vídeo. Imposto é uma relação direta de poder de quem tem mais com quem tem menos, de quem pode exigir e de quem apenas paga, sem direito de receber algo de volta. E isso é mais fácil de entender. O meu papel aqui já está feito, já fiz você rir, já fiz você aprender e conhecer novas coisas. Então cabe a você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e voltar aqui no próximo vídeo. Um abraço.